Existe um pecado que destruiu anjos, iniciou guerras e pode estar controlando você agora, sem você perceber. Porque, diferente dos outros pecados, ele não te culpa. Muito pelo contrário, ele te faz sentir invencível. E é exatamente por meio dele, o orgulho, que a sua vida e a da humanidade é destruída. E muitas pessoas caem nesse pecado por causa desse erro que eu irei te mostrar. Mas para entender melhor o orgulho, nós precisamos voltar antes do ser humano existir. No céu havia um ser que não era como nenhum outro. De todos os anjos, era o mais belo e poderoso. Era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele estava no lugar de maior poder, pois se cobria de toda pedra preciosa que simbolizavam a sua grandeza. Este estava no lugar onde nenhum estava. Foi colocado por Deus como querubim da guarda. Ungido, permanecia sobre o monte santo de Deus, andando no meio das pedras resplandecentes. Não havia ninguém tão próximo de Deus como ele. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até o dia que se achou maldade nele. Pois, em um momento, ele pensou: subirei ao céu. Elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas como sendo tão perfeito, fez isso? Pois na multiplicação do seu comércio, que a Bíblia diz que significa o desejo de ter mais e ser mais, a ganância de não se contentar apenas com o que era e se achar mais. Assim se encheu o seu interior de violência. O seu coração elevou-se por causa da sua beleza. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Ele se via tão belo e grandioso que se julgou merecedor e digno de não ser só um anjo poderoso, mas ser igual a Deus. É por isso que é possível até imaginar ele dizendo: se eu sou tão belo e tão grandioso, por que eu perderei o meu tempo sendo apenas um anjo? Me tornarei como Deus, pois eu sou perfeito e não há outro como eu. E levou consigo também um terço dos anjos, porque de alguma forma conseguiu convencê-los a se rebelarem contra Deus, pelo que também foi chamado enganador do mundo e pai da mentira, sendo a única coisa que ele conseguiu criar, a mentira. Dessa forma houve guerra no céu, e Deus em sua justiça agiu, fez sair do meio dele um fogo que o consumiu e o reduziu a cinzas sobre a terra. Pelo seu pecado, Deus o lançou profanado fora do monte de Deus. Então, ele e os seus anjos perderam seu lugar no céu e foram lançados sobre a terra. E caiu do céu aquele que era chamado a estrela da manhã, filha da alva. Como um raio ele foi lançado, e grande foi a queda daquele que enfraquecia as nações. O seu orgulho foi jogado no abismo junto com o som das suas harpas. A sua cama é de lavas e os vermes são a sua coberta. E este, o mais conhecido como diabo, desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse, portanto, é o princípio do orgulho. E a partir disso, nós conseguiremos nos aprofundar na anatomia desse pecado, para podermos entender o porquê tantos de nós se perdem nele, e sem perceber. Mas o interessante é que não acaba por aí, pois o diabo, nosso inimigo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Porque depois de cair, o seu objetivo é levar o máximo de pessoas consigo para o inferno, pois quer entristecer a Deus, visto que nós somos aquilo que ele queria ser, a imagem e semelhança de Deus. Então, como o seu tempo é pouco, o orgulho é a arma mais eficaz neste objetivo. Porque, para pensar comigo, Satanás, que era o anjo que tinha mais proximidade de Deus, o mais perfeito, o mais sábio, se deixou levar pelo orgulho e caiu. Quem dirá nós, meros seres humanos? E por isso digo que o orgulho é o pior pecado. Ele foi capaz de derrubar não só um anjo, mas um terço dos anjos do céu. E por isso o diabo não vai medir esforços para nos tentar no orgulho. E para não cairmos como ele caiu, devemos saber como exatamente o orgulho age, porque a melhor forma de entendermos um problema é entendendo a sua raiz. Sendo assim, como observamos a breve história de Lúcifer, tudo teve o seu princípio no engrandecer a si mesmo.
E eu vou te mostrar ao longo da Bíblia como esse padrão se repete, não se repetiu apenas em um momento, mas conseguimos ver ele nesses exemplos que eu vou te dar e além de outros exemplos que talvez não daria tempo de eu colocar todos aqui. Quando voltamos no princípio da criação do homem, vemos que Deus fez o ser humano à sua imagem e à sua semelhança e deu nas suas mãos o poder sobre toda a criação e que deveria cultivar e proteger o lugar onde ele estava, o Éden. E a ele, Adão, foi dado o mandamento de que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comesse, morreria. E logo depois também foi criada a mulher. Mas num certo dia, a serpente, que era a mais astuta de todos os animais, que sabemos pelo que está escrito em Apocalipse que não passa do diabo disfarçado de serpente, ele chegou na mulher e lhe disse: foi assim que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se vocês fizerem isso, morrerão. E disse a serpente à mulher: com certeza não morrerão. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Assim a mulher acabou desejando aquela árvore, vendo que exteriormente era boa para comer, mas não viu que interiormente era capaz de separar o ser humano da sua única fonte de vida, Deus. E mesmo sendo imagem e semelhança de Deus, eles desejaram algo além. Mesmo já tendo tudo, se deixaram levar pela elevação do ego. E querendo ser como Deus, perderam o que os fazia como Deus, a santidade. Porque eles já eram imagem e semelhança de Deus, não precisavam disso. E o mais interessante, de que de todas as cartas na manga que Satanás tinha, de todos os pecados que ele poderia ter atentado, ele escolheu especificamente o orgulho. E eu te pergunto, por que será que ele escolheu dizê-la, mas você será como Deus? Pois foi dessa mesma forma que ele caiu, o maioral dos anjos. E ele olhando isso: se eu cair querendo ser como Deus, eu posso tentá-la a fazer a mesma coisa e cair querendo ser como Deus. E vemos em outro exemplo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, da mesma forma caiu no orgulho. No capítulo 4 de Daniel, vemos que ele teve um sonho de uma árvore que cresceu e se tornou grande até o céu, bela e cheia de frutos para todos os animais, e eles descansavam nela. Neste sonho, via um ser santo no céu, dizendo que aquela árvore deveria ser derrubada e completamente destruída, e que ela seria molhada pelo orvalho e se alimentaria da grama como os animais. Nabucodonosor ficou assustado e mandou chamar Daniel para que interpretasse o seu sonho. Daniel, assustado, assim como Nabucodonosor, com o que tinha entendido do sonho, lhe disse que ele era a árvore, que havia crescido e se fortalecido grandemente, pois ele era o rei da maior potência da sua época, mas que seria expulso para o campo e seria molhado pelo orvalho do céu e comeria da grama por 7 anos, como um animal, para que reconhecesse que Deus é quem tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Entretanto, Nabucodonosor não refletiu sobre aquilo que Daniel havia dito, pois 1 ano depois desta revelação, ele estava andando no seu palácio e olhando toda a grandeza do seu reino, e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? E estando ele ainda falando, uma voz do céu lhe disse: o seu reino te foi tirado. E se cumpriu nele o sonho, saiu do meio das pessoas e se tornou como um animal, comendo do capim do chão e sendo molhado pelo orvalho por 7 anos até ele se arrepender. E se cumpriu em todos estes 3 exemplos bíblicos que eu te mostrei o versículo de Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. E é interessante que não só foi ele, mas muitas outras pessoas caíram nesse mesmo princípio de soberba, não só na Bíblia, mas como em toda a sua vida. Você pode conhecer pessoas, ou até mesmo você,
caiu nesse pecado e não entendeu. Assim como Nabucodonosor, pois ele não entendeu o princípio da humildade que eu irei mostrar pra você. Mas antes, e você? Pode estar pensando, isso não tem nada a ver comigo, eu nasci na igreja, eu sou cristão há muito tempo. Ou, sou uma pessoa muito boa, nunca agiria assim. Mas é exatamente assim que o orgulho funciona, meu amiguinho. Me diz, quando alguém diz algo ruim pra você, falando mal de você, dizendo coisas horríveis, te irritando ou coisa do tipo, te insultando, qual é a primeira coisa que você faz? Você levanta sua voz e fala tudo de ruim que aquela pessoa é, jogando todo o seu ódio e raiva nela, porque ela merece. Porque aquela pessoa, quem acha que aquela pessoa é? Quem ela é pra dizer aquilo, né? Meu amigo, isso é o orgulho fazendo a festa no seu coração. Quando você deixa de buscar a Deus e obedecer a Ele por amor a Ele, e sim para ver qual será a reação dos outros e para ser melhor do que os outros, mais crente do que todos os outros, quando você deixa de buscar louvar a Deus, fazer as coisas de Deus para Deus. Esse é o orgulho religioso, quando você quer estar lá em cima, mas você é podre por dentro, porque não conheceu a Deus de verdade. Ou quando você tá conversando com alguém e ela fala da fraqueza dela ou de outra pessoa, e você na mesma hora diz, mas eu não sou assim. Ou, porque eu... E vai falando tudo que você é, ou melhor, tudo que você não é. Ou diz, eu no lugar dela? Você prova na mesma hora o seu orgulho, pois o pronome que o orgulho mais ama é o eu. Você pode observar isso sempre quando o orgulho tá em ativação na vida da pessoa. Ela fala, mas eu faço isso. Nossa, mas eu consegui isso, eu sou isso, eu tenho isso, eu sou desse jeito, sabia? Pois quanto mais de você, menos de Deus se tem. Ou quando você vê alguém fraco na fé, e ao invés de aconselhá-lo e de ajudá-lo, você o julga no seu interior, o desprezando, pois pensa, esses cristãos falsos, que se dizem e não fazem nada. Você tá desprezando teu amigo, tu tá vendo ele na fraqueza, tu tá vendo ele pecando, e ao invés de você ter compaixão, de aconselhá-lo, de ajudá-lo, você diz, esses cristãos falsos, que se dizem e não fazem nada. Onde está o amor que você tanto prega? Quando você não aceita a correção e o conselho dos outros. Quando você quer sempre estar certo e não aceita perder nenhum argumento. Quando você acha que os outros à sua volta são fracos demais. Tudo isso é orgulho. O orgulho não é só você se achar melhor, é também não admitir que precisa de ajuda. E você, que enquanto eu estou falando isso, está pensando em um monte de pessoas que fazem essas coisas e falam essas coisas. Sinto lhe dizer, mas você é tão orgulhoso quanto elas, pois não é capaz de olhar o seu próprio erro. Eu sei que nem todas as pessoas entram nesse parâmetro, mas reflita, porque o orgulho é assim, ele é terrível. Ele faz você não ver nada, ele te cega da verdade que está diante dos seus olhos. Reflita sobre a sua vida e veja, não se só uma dessas coisas, mas outras coisas da sua vida de você se achar melhor. Uma coisa que eu tenho visto muito nessas épocas agora é esse tal de aura, que fica falando, e é exatamente o orgulho, mesmo que seja levado na brincadeira, né? É levado na brincadeira, vai falando na brincadeira, aí pode ser desprezado, mas muitas vezes as pessoas levam isso a sério. E esses vídeos, essas coisas são a maior representação como que o orgulho está enxertado no coração das pessoas hoje em dia e não percebem. Tem até um filme do psicopata americano, isso. Tem tantos vídeos que colocam ele como se fosse, nossa, que coisa magnífica, como se agir frio e calculista fosse algo bom. É exatamente adorando uma atitude horrível e desprezível. As pessoas esquecem que elas estão adorando pecado, meu irmão. Aí elas se acham no máximo, acham que isso é ser confiante. Existe uma diferença muito grande entre ser confiante e ser orgulhoso, porque o orgulho foi o primeiro pecado da história e continua sendo o último pecado que as pessoas reconhecem. Mas eu não tô querendo te acusar, apenas abrir os seus olhos para este pecado tão horrível, pois Cristo nos deu a solução e a salvação. Ele nos deu o exemplo para que façamos o que ele fez. A maior maneira de a gente querer aprender alguma coisa e saber o que é humildade é sabendo com o dono da humildade, aquele que disse que era humilde e manso de coração. Pois, para pra pensar, cara, ele estava diante do traidor dele, no Getsemane, que veio, o beijou, estava traindo ele. Imagina se isso é contigo, a pessoa que mais ficou do seu lado, ficou pelo seu lado anos e anos, dizendo que era sua amiga, vem e faz algo horrível pra você. Algo horrível. Pensa, você morrer, se não tem algo mais horrível que isso. Mas Jesus não o xingou, nem levantou a voz, mas disse, amigo, o que fazes aqui?
Cara, psicanalistas, pessoas que estudam psicológico, ficam pasmados com isso. Como pode alguém reagir a isso? E ele não perguntou, sendo que Judas não sabia o porquê ele estava ali, mas ele perguntou: Judas, por que você tá fazendo isso? Amigo. Ele não tratou ele mal, não fez nada. Ele disse amigo pro cara que estava literalmente assinando o seu tratado de morte, a sua passagem pra morte. E depois de ser cuspido, espancado e humilhado, olhando da cruz para aqueles que o fizeram tanto mal, não disse: já chega, não aguento mais, vocês não merecem, não me valorizam. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele não explodiu naquela cruz, ele não acabou com o mundo naquela cruz, ele não disse: não, vocês não me merecem, vocês não sabem quem eu sou, vocês não sabem, vocês acham que são quem para fazer isso? Não, eles não agiu dessa forma, ele agiu com amor. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E essa é a diferença entre o orgulho e a humildade. Em toda a vida de Jesus, ele não glorificou a si mesmo e nem mesmo se exaltou diante dos homens que estavam errados. Todas as vezes que ele falou com os fariseus, todas as vezes que ele respondeu a alguém, todas as vezes que ele foi insultado, disseram mentiras sobre ele, ele não se exaltou. Ele não explodiu contra aquelas pessoas, nem fez mal a elas, sendo que eles estavam errados. O único momento que Jesus usou a raiva de forma com sabedoria foi quando ele retirou todos os mercadores daquele lugar. Mas ele nunca explodia contra pessoas de forma agressiva para destruir como nós seres humanos fazemos. Ele apenas sempre glorificou a Deus. Isso é humildade, meus irmãos. Glorificar a Deus é a maior essência da humildade, é se diminuir para que ele cresça em toda a vida de Jesus. Se você for olhar, ele fala: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Eu não falo aquilo que provém de mim, mas daquilo que provém do Pai. Isso é humildade, é você parar de olhar para si mesmo e olhar para Deus. Isso é humildade, quando você deixa de viver para si mesmo, quando o seu eu deixa de ser o centro e você olha para Deus. E Deus se torna o principal na sua vida, como está escrito em Filipenses 2, 5 até o 8, que é a maior definição de humildade, meu irmão. Está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, existindo em forma de Deus. Cara, olha isso, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cara, isso é humildade. Esse Cristo sendo Deus, o próprio Deus, ele não se apegou a isso, porque nós, médios, seres humanos, nos exaltaríamos diante dos outros, porque nos acharíamos melhores do que os outros, porque diante de argumentos contra nós dizíamos: quem é você? E tentaríamos nos exaltar sobre os outros, sendo Cristo Deus, o Criador dos universos, dos céus e da terra, de tudo que há. Ele não se exaltou. Ele não se apegou a isso. Cristo, sendo Deus, se humilhou para que o Pai fosse glorificado, para que a vontade do Pai fosse feita, para que ele cumprisse o seu propósito na terra. Ele não buscou a sua própria vontade, mas fez a vontade de Deus. Isso é humildade. É esse princípio que eu te falei lá no início, que por causa desse erro as pessoas não são humildes e as pessoas estão sendo destruídas, e talvez você tenha sido destruído. Talvez você está se sentindo vazio nesse momento. Talvez você está vivendo uma vida vazia, sem sentido, sem propósito. Você insiste sim em exaltar sobre os outros, mas mesmo assim continua embaixo. Ei, existe uma frase do Hernani Santos que ele diz: o Satanás, ele te exalta para te abater, Deus te abate para te exaltar. Bem-aventurados os que não se exaltam. Aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Não é os humilhados serão exaltados, isso não existe na palavra de Deus. Sabe o que está escrito? Aqueles que se humilham serão exaltados. E é exatamente isso que é se humilhar, é isso que Cristo fez. É você parar de olhar para si mesmo e olhar para Deus. É parar de viver para sua própria vontade, para os seus próprios sonhos, para aquilo que você quer, e olhar para os sonhos de Deus. Ei, a sua vida aqui na terra é somente 100 anos. E olhe lá, você está vivendo por um punhado de água que está escorrendo sobre os seus dedos, mas Deus está te mostrando um enorme oceano diante de você. Cabe a você decidir se você vai ficar preso a um punhado de água que está escorrendo entre os seus dedos, ou se você vai olhar para o rio, para o oceano vasto e infinito que Deus tem. O oceano é o eterno céu, enquanto a nossa vida é o punhado de água. Pois se a gente for olhar
for olhar para Cristo, mesmo no seu pior momento de maior angústia e de ansiedade, disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Isso é viver longe do orgulho. A verdadeira humildade é não olhar para si mesmo, mas para Jesus. É somente glorificar a Deus. Aquele que tem o melhor para nós. É quando o eu deixa de ser o centro e Deus se torna o centro. Isso é humildade. Quando o eu deixa de ser o centro. E não pense que você vai perder alguma coisa. Você perde sendo orgulhoso. O orgulho está te corroendo por dentro e te enferrujando por dentro. Mas Deus traz a humildade. Quando você olha para os planos de Deus, você não tem mais o que se preocupar. Porque Ele sabe os planos que tem para nós são planos de bem e não de mal. Portanto, a humildade é viver para Deus. E o orgulho é viver para si mesmo.